Boa noite, meu nome é Iago e juntamente com a minha dupla, o Christian, nós iremos apresentar sobre o nosso trabalho da matéria de persistência de dados. Aqui a gente tem o nosso documento que está sendo desenvolvido desde o primeiro trabalho, que a gente vai criar um banco de dados para desenvolvimento de um aplicativo para a propriedade agrícola do Christian. Nós começamos aqui com a nossa pesquisa sobre o que é transações de banco de dados. E o que seria a transação de banco de dados? É um conjunto de operações do insert, delete, update, select, todas as transações que nós fazemos dentro do MySQL, do pgadmin, todas essas transações que envolvem o banco de dados e que devem ser executadas de uma maneira em que ou apenas dê a operação toda correta ou dê a operação toda errada. No caso, ela anule a operação caso haja algo de errado. Para isso, nós utilizamos algumas coisas, utilizamos o ACID. O que é o ACID? É uma maneira de controlar meio que as transações. E cada letra da sigla ACID tem um significado. O A sendo a atomicidade, que é a transação confirmada só se todas as operações forem bem sucedidas. Que seria aquilo que eu falei. Ou ela ocorre totalmente 100%, ou ela não ocorre. A consistência, que é a questão de que tudo vai seguir conforme foi determinado pela transação. No caso, se for um insert, tem que ocorrer o insert conforme foi escrito o código SQL. O isolamento, que é quando uma transação não interfere em outra transação. No caso, se eu executo um select no banco de dados, não interfere não vê os dados de talvez um update ou de um insert de uma outra transação de uma outra máquina de um outro colega meu. E a durabilidade, que vai ser a questão de que se você executa uma transação, nenhum desses dados que está envolvido nessa transação se perca mesmo se algo der de errado. Por exemplo, se você der um insert, mesmo que no meio do caminho dê algo de errado, não vai se perder esses dados. Quais são os estados que nós temos nas transações de banco de dados? Que é ativa em execução quando todo o computador está processando todas as partes da transação, a questão o estado parcialmente confirmado, que é quando as operações foram realizadas, porém nenhum commit foi feito, a confirmada, que as operações foram feitas e alterações aplicadas permanentemente, ou seja, acontece o commit, ou a falha, que daí ocorrer algum erro, nenhum dado vai ser perco e também nenhuma parte dessa transação vai ser ocorrida. No caso, se você deu um insert, deu um erro, não vai ficar metade dos dados lá no banco de dados. E abortadas, em que todas as alterações foram feitas, porém foi voltado tudo atrás porque aconteceu um rollback. Nós também temos, para as transações, temos os controles de concorrência, que é quando várias transações acontecem ao mesmo tempo e o banco precisa controlar os conflitos. Ou seja, é quando às vezes em quando dois ou mais pessoas estão tentando fazer inserts dentro do banco de dados e acaba que um vai interferir no outro, por exemplo, na hora de criar o próprio ID de um objeto, por exemplo. O que pode acontecer? Que no caso está aqui escrito em Technics Commons, pode ser acontecer os bloqueios, em que os usuários sejam bloqueados de alterar algum dado, e também pode acontecer o controle de versão, que vai criar meio que um backup do que ocorreu até aquele momento. Descendo mais no nosso arquivo, nós temos algumas coisas que já foram apresentadas na parte 1 do trabalho, que aqui nós temos o diagrama de modelo entidade de relacionamento, e aqui nós temos o código SQL. Até aqui foi tudo que foi apresentado na primeira parte, a questão dos drops das tabelas, a criação das tabelas. Temos também mais para baixo os inserts, todos os inserts que foram feitos. E descendo mais um pouco, temos os alter tables também. E aqui nós temos o select. Nós colocamos os updates depois, por causa que cada update também tem um select, a gente achou melhor
colocar o select aqui no meio que daí já fica separado. Mas quem vai falar do select vai ser o meu colega Christian. Eu só irei abrir aqui o aplicativo, aí ele já continuará a explicação dos selects. Christian, pode falar. Oi, meu nome é Christian e basicamente então, como o Iago já falou, eu vou falar dos selects. Basicamente o select serve para você pegar informações que foram lançadas no banco de dados e você pode usar o select e manipular ele, por exemplo, sei lá, se é uma data, se é a data de nascimento de algum animal, por exemplo. Se ela for tal data, você pega o dado, senão você não vai pegar o dado. Então, basicamente, isso serve para você meio que filtrar os dados que você quer, né, e que você não quer. Ah, então, basicamente, aqui o primeiro select é o select from animal where status igual a seco. Então, ele vai selecionar só os animais que estão com o status seco, né? E ele vai ordenar pela data de nascimento. Basicamente, ele vai ordenar em forma decrescente pela data de nascimento deles. O segundo e o terceiro, no caso, é para selecionar pelo sexo, né? Seleciona pelo sexo feminino e outro pelo masculino. Aqui o terceiro e o quarto é referente à tabela de implemento veículo. Ele vai selecionar se for um tipo do veículo aqui, se for um veículo. Aqui ele vai selecionar e o outro ele vai selecionar se for um implemento. Aí basicamente o outro, o próximo, ele é um select para voltado para produção. Ele vai selecionar as produções entre 20 e 25. Ah, os próximos dois são da tabela medicamento, onde ele vai selecionar o medicamento com estoque, quantidade no caso, entre 20 e 35. E o segundo ele vai selecionar os medicamentos que têm a carência menor ou igual a 10. O próximo é do pasto, basicamente ele vai pegar, ele vai extrair o mês do último adubamento. Esse comando serve para você extrair o mês da data, do tipo date no caso. E ele vai retornar os pastos que foram adubados no mês 2. O outro é da vacinação. Ele vai retornar as vacinações ah, do ano de 2023. Aqui é o Extract Year para extrair o ano da data. Próximo, ele vai selecionar na manutenção quando o valor for menor que 500 e ele vai ordenar pelos valores. O próximo, ele vai selecionar as despesas que o valor for maior que 1.000 e vai ordenar também pelo valor. Próximo, ele vai selecionar o sêmen que tiver estoque menor que 100 e ele vai ordenar pelo estoque de forma decrescente. Ah, esse daqui, o próximo, ele vai selecionar o pasto, vai extrair o. Basicamente, ele vai ordenar pelo ano de adubamento. Ele vai ordenar aqui, e eu extraí aqui, usei o extract year para ele ordenar pelos anos. E o de baixo, ele vai basicamente também selecionar o pasto, ah, que tiver o mês do último adubamento 3 e vai ordenar pelo dia da data do último adubamento. E seria isso. Mais para baixo tem os updates e os deletes que a gente já apresentou a vez passada na apresentação passada. E seria isso a nossa apresentação. Uma ótima noite ao professor.